E hoje, a nossa última aula, a gente vai partir para um caso prático. Um estudo de caso, o Pimenta vai apresentar, né, estudos de caso relacionados à gestão em si de unidade de conservação, principalmente em áreas protegidas que ele atua, né, que ele trabalha. Então, Pimenta, passo a palavra para ti e desejo, né, uma boa aula e ficamos aqui. Qualquer dúvida pode perguntar, vocês também se sintam super à vontade para abrir o microfone e interagir com o Pimenta. Boa tarde para todo mundo. E vou me apresentar mente, só para vocês entenderem. A ideia é fazer uma conversa em que a gente possa até interagir. Se tiverem perguntas, quiserem alguma interação. A ideia de ter participado desse curso e apresentar o que eu vou falar hoje foi em função de discutir as coisas práticas e aproveitando 2 unidades de conservação que eu tenho trabalhado, que, por sinal, são as 2 maiores UCs aqui do estado de Santa Catarina, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a Área de Proteção Ambiental da Baía Franca. E aí a proposta foi, então, conversar, apresentar algumas questões práticas do que tem acontecido e que reflete em muitas outras áreas protegidas no Brasil. E para quem não é daqui, não sei se tem gente que é de fora, vai conhecer um pouquinho de Santa Catarina, vai conhecer um pouquinho mais dessa nossa região. E a ideia também é a gente fazer uma reflexão, né? Pegar, são 2 práticos, mas que cabe a muitas vocês, né? E a gente fazer um pouco dessa reflexão e talvez a conexão com as outras aulas que já tivemos. E para começar, eu vou apresentar um pouco do tabuleiro, eu vou começar a compartilhar umas telas, vai ser bem dinâmico, eu vou mostrar várias coisas para vocês, tá? A ideia não é fazer uma apresentação, são várias apresentações, vou mostrar algumas coisas, mas até uma das questões que é interessante é falar do SANGE, né, que é um sistema de monitoramento de efetividade, não sei se já ouviram falar, que depois eu vou apresentar para vocês, e que trabalha muito a questão dos recursos e valores, né? Então, hoje as UCs federais, principalmente, elas têm feito todo o trabalho de planejamento desse sistema, que é um sistema de análise e monitoramento de gestão, onde o que a gente vê nos planos de manejo é lá a significância das unidades, né? Trabalhando muito essa história hoje, então, o planejamento a partir dos recursos e valores, que são os aspectos que a gente tem, a questão ambiental, né, as espécies, os ecossistemas que as unidades protegem, processos ecológicos, os recursos sociais também, valores sociais que as unidades têm, econômicos, culturais, históricos, a gente tem recursos geológicos, né, essa parte do patrimônio geológico, paisagístico, incluindo também a parte dos serviços ecossistêmicos. Então, tem evoluído, e o ICMBio, inclusive, está puxando muito isso, tem evoluído muito essa discussão de planejar, né, de pensar a análise e a efetividade de gestão das unidades em cima desses recursos e valores, ou seja, se a unidade está conseguindo proteger seus recursos e valores, né, por criada, então ela está indo bem. Se ela não consegue, né, se ela não está conseguindo atingir seus objetivos, aí tem coisas aí que o sistema permite, então, a gente observar, né, dentro de um planejamento, para ver o que precisa ser feito, né, e as ações para poder corrigir alguma situação. Eu vou falar também um pouco de uma geográfica regional, para a gente entender, né, essa potência que é as 2 UCs, no caso o Tabuleiro e a APA, e um pouquinho dos planos de manejo e um pouco dos programas, a gente conversar sobre isso, né. Então, eu vou agora compartilhar aqui a tela, e vocês podem fazer pergunta. Vamos lá, eu vou aqui apresentar agora, tela inteira. Já está indo. Então, se vocês quiserem consideração, falar alguma coisa, compartilhar. Vamos lá. Já entrou, já? Já entrou a tela? Uhum. Ali embaixo, se quiser colocar ali em ocultar, daí não aparece aquela mensagem. Isso.
Beleza, sucesso. Então a gente vai conversar um pouquinho dos desafios de gestão da APA, da Baleia Franca e do parque. Para começar, vamos falar então um pouquinho do tabuleiro. O tabuleiro é a maior UC de proteção integral do estado de Santa Catarina. Ela, né, é uma UC muito grande. O padre Raulino Reitz foi o grande mentor, né, foi a pessoa que criou a unidade de conservação, isso lá em 1985. Um dos maiores botânicos aí da história do Brasil, e que fez um trabalho fantástico e deixou aí muita coisa publicada, né, para muitas gerações. Mas falando um pouco do tabuleiro e da APA, vou comentar assim, no primeiro momento, pensando numa análise regional, a gente tem esse programa que se chama Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é um programa internacional que tem 400 reservas, mais de 100 países participam desse programa, e no qual o parque é uma área piloto, é uma área dentro do programa que tem uma relevância, um status diferenciado, e aqui estão os objetivos, né, de conservação que está no SNUC, né, os principais objetivos. Olhando esse mapa aqui, a gente começa a olhar essa questão da Mata Atlântica, essa análise mais macro, né? Esse mapa a gente tem aqui os remanescentes de Mata Atlântica do estado, e a Serra do Tabuleiro, ela está aqui, ó, esse verde aqui é a área do parque. A gente tem o corredor da Serra Geral, que vai em direção ao Parque Nacional de São Joaquim, Reserva Biológica da Guaíra, Parados da Serra, a região do Parque Nacional da Serra do Itajaí, a Joinville, onde a gente tem as APAs e a região lá do Quiriri, e algumas manchas aqui na parte oeste do estado, e tem alguns pequenos parques como as Araucárias, o Fritz Plauma, como, por exemplo, unidades estaduais, a gente tem o Rio Canoas. Então, o que a gente tem de Mata Atlântica, praticamente os maiores remanescentes estão no leste do estado, né? O oeste e o meio oeste sobraram alguns fragmentos, e esse outro mapa cruzado, se vocês observarem o aumento dos dois mapas, esse então é o mapa do tombamento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é um tombamento internacional, e ele prevê, dentre muitas das suas atividades, a criação dos corredores ecológicos. Então, esse desenho, a gente tem zonas, né, no mapa, a zona núcleo, a zona de amortecimento e a zona de transição, e o objetivo desse tombamento, todos os estados brasileiros tiveram que, ao longo, desde a década de 90, que o programa entrou muito forte aqui no Brasil, e os estados fizeram seus levantamentos. Na época, em Santa Catarina, o trabalho foi a Fátima, que agora é o IMA, foi constituída uma equipe técnica para levantar os remanescentes e mandar para a Unesco as áreas que seriam tombadas, e esse foi que foi elaborado pelos técnicos, transformando, então, essa área como uma área prioritária para a conservação da Mata Atlântica em Santa Catarina. As áreas em V são as zonas núcleo, que são as áreas de extrema importância biológica para o estado, e que elas são identificadas pelas unidades de conservação, principalmente de proteção integral, e então o tabuleiro ele está aqui, e a APA da Baleia Franca, ela está aqui também. Ela não é zona núcleo, ela entrou como uma zona de amortecimento dentro do programa Biosfera, e as UCs de proteção integral, no caso do tabuleiro, e o corredor do tabuleiro aqui pega o Parque Nacional de São Joaquim, o Parque Estadual da Serra Furada, a Reserva Biológica da Guaíra e os parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. Então, esse nosso corredor aqui é um corredor bem importante de Mata Atlântica. Só essa área de 500 mil de hectares de floresta protegida, um lugar muito interessante e muito rico em diversidade biológica. A gente tem o tabuleiro, né? Ele não é só um parque. Em 2009 houve uma recategorização, algumas áreas do parque foram transformadas em APA também, e hoje, então, o tabuleiro é um mosaico da Serra do Tabuleiro e Terras do Maciambu, com 3 APAs dadas ao parque, que é a APA da Vargem a APA do entorno costeiro, da Vargem do Braço e a Vargem do Cedro. E o parque nessa. Então, além da APA Franca, que é a Monção Federal, que eu vou falar depois, então a gente tem associado ao parque mais 3 APAs. É interessante. Essa outra imagem aqui, eu acho que ela é interessante, que a gente que trabalha com gestão de áreas protegidas, de unidades de conservação, quando a gente
pega fazer uma análise geográfica, e isso é um desafio, por exemplo, de gestão não só da unidade, mas das unidades, é essa visão integrada do território. Essa imagem, então, ela apresenta vários aspectos, tá bem, né? Parece meio confusa, mas eu vou explicando e aí vocês vão entendendo. A gente tem aqui em vermelho a área do parque, da Serra do em verde aqui a área da APA da Baleia Franca. Depois a gente tem aqui uns pedacinhos em amarelo, que é a APA do entorno costeiro, a APA da Vargem do Braço, da Vargem do Ebro. A gente tem 2 RPPNs, a gente tem aqui em roxinho a terra indígena, do Cachoeira dos Inácios de Maruí, no Morro dos Cavalos. Aqui a gente tem não tem o polígono, mas tem a terra indígena do Maciambu. A gente tem algumas comunidades quilombolas. A gente tem uma região toda com uma agricultura familiar bem forte em torno dessa parte mais rural e a parte de pesca aqui no litoral. Então, essa região é extremamente rica em termos de biodiversidade, pegando um mosaico de territórios, com com uma uma sociodiversidade muito grande. E muitas vezes, né, quando a gente fala assim, o Parque do Tabuleiro, mas para a gestão do território na prática, a gente tem que olhar para toda essa potência e esses desafios. Então, inicialmente, quando a gente tem as unidades de conservação, cada unidade faz a sua gestão, tem a sua estrutura, tem o seu chefe, mas acho que as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, com vários conflitos que muitas vezes estão nas 2 unidades de conservação, que impactam várias áreas junto. Então, essa é já uma primeira reflexão, né? Como integrar a gestão, e olha esse território que fantástico, né? Tem terra indígena, tem RPPN, tem parque, tem 4 APAs, e tem todas essas comunidades tradicionais aí no entorno, aí, que geram muitas vezes o conflito e a pressão, os recursos e valores dessas unidades, que também elas estão integradas, porque uma contaminação aqui afeta a APA e vice-versa, pode, né, afetar o parque. A gente tem a questão aí dos serviços ecossistêmicos, que também é uma relação integrada. Eu vou fazer um parênteses aqui. Entrou no Google já? Sim, entrou. Entrou ou não? Sim. Vamos lá. Agora eu entrei aqui no Google, eu quero só dar uma navegada para você e mostrar alguns aspectos interessantes desse território com esse mosaico, né? Então, por exemplo, aqui na região litoral, depois eu vou falar com mais detalhe da APA, mas a gente tem a sobreposição do parque com as ilhas, né? Então, a parte marinha é APA e a parte das ilhas é parque, né? O parque protege 11 ilhas. Aqui é a Praia da Pinheira, né? A Praia da Pinheira, a Praia da Guarda do Embaú, aqui é Naufragado de Floripa. Então, olha que interessante, quantas cores tem, tudo área protegida, né? E muitas vezes com muito conflito. E é muito rica, porque a gente sai aqui do nível do mar, com uma região fantástica, com alta biodiversidade marinha, entra numa planície costeira, com uma região lagunar, com esse sistema lagunar, esse sistema marinho, praial, que eu já vou mostrar para vocês, sobe uma cadeia montanhosa, com campos de altitude, mais ao sul floresta com araucária. É interessante que a gente tem aqui um sistema lagunar que começa aqui na ilha e vai sendo em relação ao sul, com várias lagoas, como a Lagoa do Ribeirão, Lagoa do Siriú, Lagoa de Garopaba, Ibiraquera, e assim vai. Lagoa, né, de Lagum, que tem vários nomes, cada cantinho desse, que a Lagoa de Santo Antônio. Então, a gente tem um sistema aqui, e aqui é o limite da APA, né, a APA vai embora aqui, né, do Camacho, várias pequenas lagoas, né, no caso da APA da Baleia Franca, até o Balneário Rincão. Então, essa riqueza territorial, essa geobiodiversidade, né, essas lagunas costeiras, com alta produtividade, importantíssima aí para a segurança alimentar, para a pesca, né? É uma coisa que a questão dos recursos hídricos, né? Esse aquífero aqui do parque em relação aos oceanos, a proteção dos oceanos. Então, isso no meu ver, hoje é um grande desafio, tanto a gestão das unidades, especialmente, como também a gestão integrada desses territórios, né? Isso acontece em vários lugares do país, em outros lugares do mundo, que você tem várias UCs e terras indígenas e outras comunidades tradicionais vivendo dentro, no entorno das unidades. Olha aqui que interessante, né? Quando a gente pega aqui o Morro dos Cavalos, por exemplo, essa área roxa aqui
é a área que é a terra indígena do Morro dos Cavalos, que acabou sobrepondo e junto com a APA, então a gente tem essa questão de gestão territorial. E aí como fazer, né? Como construir, né, com todos os instrumentos que foram apresentados, com a questão da legislação, como construir essa gestão para que o desenvolvimento ele seja mais harmônico, que a gente consiga potencializar os recursos e valores, que agora eu vou mostrar com mais detalhe para vocês, eu vou voltar para a apresentação, que esses locais. Então, vamos lá. Vamos voltar para a apresentação aqui agora. Então, apresentar. Fica essa reflexão. Aqui, então, falando agora um pouco do parque, o parque tem, falando dos seus valores, né, o parque é muito rico, né, é uma unidade de conservação muito especial, porque protege desde ilhas até as montanhas, passando pela parte de planície costeira, a parte de floresta, né, de vazamento cristalino, floresta umbrófila densa, as áreas de campo, cheio de nascente. Então, é uma área extremamente rica, é um parque muito grande, né, tem grandes desafios de gestão, porque tem muita diversidade biológica, a gente tem as espécies raras e ameaçadas, por exemplo, e aí já falando de um dos aspectos, né, uma demanda que a gente tem muito forte nas nossas unidades de conservação, e que muitas vezes não são atendidas, a gente tem, e é incrível, né, a gente tem aqui o Tabuleiro e a Aléia Franca bem próximo, várias universidades, né, próximas, a gente tem a UFSC, a UDESC, a Unisul, e muitas vezes falta pesquisa, a gente tem muito mais demanda do que pessoas pesquisando lá dentro, pesquisadores. Então, isso aqui é uma espécie nova para a ciência, que foi encontrada pelo professor João de Deus e o seu aluno de mestrado, orientando de mestrado, a Comelina catarinense. Isso aqui é uma espécie rara que a gente não tem praticamente informação científica, a cuiquinha d'água, que ocorre aí nas bordas de mangue, nos banhados. A gente tem uma variedade de flora fantástica, né? Eu mostrei agora, né, espécie nova sendo descoberta aí. Então, isso aqui é o trabalho do Klein, né? Então, o Klein identificou espécies de flora. Isso quando ele criou o Klein e Rolino Heights, quando eles criaram o parque, então eles fizeram uma listagem bem... E depois praticamente teve muito pouca pesquisa dentro da unidade de conservação. Então, desde a década de 70, existe uma lacuna assim, de trabalhos, aprofundando os conhecimentos científicos. O próprio inventário florestal do Estado não levantou mais as bordas do parque, por exemplo, não levantou lá as áreas núcleo, né, as áreas core do parque. A gente tem uma diversidade de mamíferos e anfíbios e répteis que é muito grande. Então, alguns trabalhos, por exemplo, na região da Serra do Taboão, espécies de anfíbios novos para a ciência, na época que tinha um esforço amostral um pouco maior. Espécies de aves também, o tabuleiro é um absurdo, né? Quando a gente fala assim em relação ao que tem no estado, aí 600 e poucas espécies, um pouquinho mais de 400 espécies estão lá no parque, né? O parque é muito representativo por proteger muitos ambientes, desde né, das ilhas até a cadeia montanhosa. Isso aqui é um mapa das altitudes, né, costeira, não tem o desenho do parque, mas ele é essa cadeia montanhosa aqui, com essa parte da planície costeira. Mas chega aí quase a 1.300 esses topos de montanha, isso é muito rico, e essa diversidade, e quando a gente tem unidades de conservação com muitos ambientes também, o desafio de gestão, ele é grande, né, como uma área dessa. Em termos de valores, né, de recursos, a gente tem os aquíferos, o tabuleiro ele tem uma importância para o estado de Santa Catarina, especialmente aqui para a Grande Florianópolis, muito grande, porque ele abastece, né, aproximadamente 1 milhão de pessoas, muitas atividades econômicas dependem do parque, e isso já é uma questão, por exemplo, que é um desafio. Hoje se retira muita água do parque, e por incrível que pareça, não tem retorno nenhum para a unidade de conservação, né? Isso acontece em outras unidades de terem uso, e esse uso não retornar de nenhuma forma para a unidade. Então, hoje, a gente não tem investimento, por exemplo, da própria Casan, que retira a água da unidade de conservação.
isso também não é um problema específico daqui, tem outros lugares, mas um desafio de como transformar, né, esses recursos que estão aí nesses serviços gratuitamente e também em recursos para a unidade, né, retornando para os programas de manejo, de gerenciamento da unidade, monitoramento, enfim. Então, o tabuleiro, além disso, tem todo esse turístico, né, a gente tem as águas termais, um baita potencial para o uso público, e que também é uma grande demanda. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, que não é só do Papa também. A gente tem, então, aqui essa imagem mostra um pouco do que é esses aquíferos, né? A gente tem muita água, muitos rios, e todas as comunidades que vivem imediatamente no entorno do tabuleiro utilizam esses rios, essas águas, para sua sobrevivência, e também para sua produção, né? Então, a importância estratégica aí das unidades de conservação como um todo, como produtoras de água, e de água muito pura, muito limpa, potável, como a gente tem aqui no parque. Então, esse é um desafio, tem que pensar, né, como retornar esses recursos, esses serviços, né, ecossistêmicos que as unidades, elas geram, como isso voltar como ativo para a unidade, para a sua gestão, para desenvolver seus programas. A gente ainda no Brasil está aquém, apesar de ter os pagamentos de serviços ambientais, tem algumas políticas, ainda o dinheiro de fato torna diretamente, né? A gente está engateando, tem avançado algumas coisas no Brasil, mas a gente está engateando. Outra coisa interessante é que essas áreas, e o tabuleiro especialmente, ela tem aí os registros de eventos extremos, né? Então, uma questão que é um tempo recente, lá na Serra do Cambirela, principalmente as regiões montanhosas do nosso país, a gente tem os movimentos de massa, são muitas áreas suscetíveis a vento e que, né, se ocupada irregularmente, se tornam áreas de risco. Então, uma das funções, né, um dos serviços que as unidades geram dessas áreas montanhosas é a proteção, né, a proteção civil, pode-se dizer assim. Então, a gente tem essas condições extremas. O tabuleiro teve, por exemplo, em 2013, a questão da neve, então a questão do clima, essa riqueza que a gente tem aqui, né, especialmente no parque, é muito grande. A gente tem dois tipos de clima, né, o clima mais da planície, né, mais quente, uma condição de clima mais frio nas montanhas, onde a gente tem geada todos os anos. Esse evento aqui foi um evento excepcional, e que nevou em mais municípios aqui no estado, e nevou muito próximo do litoral, na Serra do Cambirela, que é uma serra bem próxima aqui do mar. Então, essa aqui foi a área que nevou dentro da unidade de conservação do parque nesse evento, e foi um evento bem interessante. Essa aqui é uma imagem que mostra isso. E então, também voltando, né, por exemplo, a parte de pesquisa, batendo nessa tecla de novo, a gente não tem informação científica das condições aqui de clima dessa cadeia montanhosa, e que é produtora de água para a Grande Floripa e para essas comunidades no entorno. Mas, ao mesmo tempo, a gente conhecer, né, essas dinâmicas, elas podem ajudar ao planejamento e à gestão territorial, inclusive fora da unidade de conservação. Esse aqui eu acho que é um exemplo. Isso aqui é o mapa da bacia hidrográfica, né, um recorte que pega um pedaço do parque, né, uma pequena área do parque, pegando as bacias do Rio da Madre e do Maciambu, com mapeamento das áreas inundáveis, né, aqui essas imagens, né, a imagem de cima num período de normalidade e um período de inundação, de chuvas intensas. Então, essa dinâmica da natureza, isso é muito interessante, que as unidades de conservação, elas, além de gerar conhecimento sobre essa dinâmica, com áreas com baixa intervenção, elas também permitem a gente desenvolver políticas públicas, né, entendendo essa dinâmica, em áreas ainda que não tem assim, um nível de urbanização muito intenso, que ainda tem uma qualidade, que tem uma resiliência. Esse é um desafio também de como as unidades, e isso envolve a parte de pesquisa, mas a parte de desenvolvimento de políticas públicas, de educação, que é importante, então, essa retroalimentação, né, desses conhecimentos e desses programas. Também porque, né, para
concluir essa parte, porque muitas vezes a gente trabalha no planejamento dos programas de forma relativamente fragmentado, né? Na prática tem que se integrar, né? Por exemplo, a educação é transversal a muitos programas, né? Então, geralmente, ela está lá no programa de uso, mas a educação hoje ela tem que ser uma coisa muito mais transversal a qualquer programa que a gente vai desenvolver na unidade. Aqui a questão dos sítios, né, arqueológicos e sítios, a gente tem toda essa parte dos geoparques, da geodiversidade, que cresceu muito como recurso e valor. Até então, a biodiversidade era o tchan, né, e continua sendo, né, a riqueza que a gente tem de ecossistemas, mas quando a gente fala da geodiversidade, dos tipos de rocha, das formas que a gente tem, dos sítios arqueológicos, aqui no caso são gravuras rupestres, oficinas líticas, a parte de arqueologia, que está a questão humana, mas também as rochas, né, esses geossítios. A gente tem muita coisa, o tabuleiro é um caso também especial, mas em todas as UCs do Brasil a gente tem geossítios fantásticos, a gente tem, o Brasil, ele é mega, né, tem mega biodiversidade e tem mega geodiversidade também, é um país com muita geodiversidade, tem muitos monumentos geológicos e que ainda também não são reconhecidos como tal. E geralmente esses monumentos ainda têm uma diversidade biológica em cima fantástica, com espécies raras, espécies endêmicas em cima desses monumentos. Esse é o caso aqui, a gente tem a restinga da Praia da Pera, que é a praia da... A gente tem esse sistema de cordões arenosos que são considerados, né, um dos mais importantes aí para o mundo, porque é uma área também, uma zona muito importante para a pesquisa científica. Por quê? Porque a gente tem 100 linhas de praias aqui, se a gente for contar nessas aqui, a gente tem 100 linhas de praias, paralela à Praia da Pinheira, essa aqui é uma foto de 1957, quando não tinha a ocupação urbana aqui ainda, era muito, né, a gente tinha uma vila de pescador aqui na praia, aqui na Guarda e na Praia da Pinheira, e por ter essa área, então tem um registro para pesquisa importante para entender como o mar houve a transgressão, né, a subida e a descida, a regressão do marinho ao longo, pelo menos, dos 10 mil anos. A gente tem outras áreas no mundo que tem esses cordões arenosos, aqui no litoral também, mas dessa forma e com esse conjunto geológico aqui é muito especial. E por causa disso, desde a década de 70, essa área já é reconhecida como um monumento geológico internacional e tem acontecido algumas pesquisas levantando então essa dinâmica e essa importância, e ao mesmo tempo essa área, que aí é um outro desafio de gestão, que a gente está no Brasil hoje, a coisa bastante nos últimos 2 anos, que foram os incêndios florestais. Não só no Brasil, no mundo, né? Já de uns 5 anos para cá, a gente tem visto várias regiões em Portugal, Califórnia, aqui no Brasil, muitos dos nossos ecossistemas, e no tabuleiro, que também já há algumas décadas tem queimado, o último ano, 2019, foi bem difícil. Então, essa questão dos incêndios florestais, por exemplo, para cá, a gente tem essa situação que 2019, né, e aí tem um histórico, 2019 a gente teve 5 incêndios, um após o outro, que queimou toda essa área em preto, que obrigou, então, o Estado a dar uma resposta a nível de governo, criando um grupo de trabalho dentro da Defesa Civil para construir um plano de contingência a incêndios florestais. Então, desde 2019, esse plano está em construção, era para se publicar esse ano, mas a pandemia acabou adiando, mas, de qualquer forma, o plano ele está acontecendo, né? Isso aqui é a evolução dos incêndios, né? Ele foi queimou a queimada também, então isso aqui foi o primeiro fogo lá em 2019, depois foi aumentando as áreas queimadas, queimou mais um pontinho, enfim, isso aqui é a análise dos focos de calor dos últimos 18 anos, de 2000 para cá, né, anos, os dados da NASA. Então a gente vê que tem muitos focos de calor aqui na Baixada e no entorno do tabuleiro. Então, né, a gente tem alguns aqui né, a gente tem uns anos assim como 2003, 2012, queimou bastante, a gente teve muitos focos de calor, e
além da Baixada, a gente tem aqui a região dela que queima de vez em quando. Aqui foi também ano passado, queimou essa área, né? Então, e além da planície costeira, a gente tem uma área montanhosa, tem um pico especialmente, o Pico do Cambiré, que de vez em quando sofre com os incêndios. Mas voltando, né, como é interessante, né, esse movimento, então muitas das unidades, né, falente, esse é um problema, né, o tabuleiro não foge dessa situação, infelizmente, né, a gente tem pouco servidor para atender uma área tão grande, então isso é uma dificuldade que não só o estado de Santa Catarina tem, outros estados também, isso se repete, e a nível federal também, a nível municipal nem se fala, que é a falta de recursos humanos. Então, muitas vezes, as parcerias, né, com iniciativa privada, o terceiro setor, as UCIPs, é uma forma de amenizar essa falta e propiciar, então, que alguns programas que são necessários sejam desenvolvidos. E em algum deles, como os incêndios florestais, aqueles programas que acabam surgindo essa demanda. Isso aqui foi a compra de equipamento que veio em função desses incêndios de 2019, dessa construção desse plano de contingência que obrigou o Estado também e o IMA a entrar nesse investimento, comprando os equipamentos que chegaram, inclusive, para 2 unidades de conservação, que foi para o Tabuleiro e para o Rio Vermelho. Isso virou uma roda. A gente tem, eu atuo muitos anos trabalhando como um parceiro do IMA, da Fátima, e servidores de alto nível trabalhando e que altamente comprometido, né? E que conseguem realizar, dentro de limitações que o Estado impõe, conseguem realizar muitas coisas, né? Poderia ser muito mais se tivesse uma equipe melhor, com mais investimento. Então, hoje a nossa dificuldade é recursos humanos, investimento, para que a gente consiga melhorar nosso sistema de gestão das nossas UCs como um todo, né? E isso não é só o tabuleiro, isso serve para o Brasil inteiro, né? Então, essa é uma dificuldade. E aqui a gente está conseguindo avançar conforme essas demandas, as pressões que vão acontecendo. Outra questão é o uso público, né? O parque ele tem um potencial, isso aqui é uma travessia de 25 quilômetros. Há 3 anos atrás, com a rede de trilhas e a história do Caminho da Mata Atlântica, o Caminho da Baleia Franca, a rede de trilhas de longo curso, que hoje é oficial do CMBio, a questão do uso público ganhou uma expressão muito forte dentro de todas as UCs e das UCs estaduais também no Brasil todo. O ICMBio sempre esteve à frente, né, na questão da implementação do uso público nas UCs federais, e isso tem dado força para alguns programas avancem, mas, no geral, a gente está bem aquém do que a gente poderia estar, o Brasil como um todo, né? Isso aqui é a travessia do tabuleiro, ó, sai a quilômetros na caminhada, que é a estruturação dessas travessias, a estruturação desses atrativos, né? O caso do tabuleiro é um caso desse. É um parque muito cheio de cachoeira, cheio de travessia, cheio de trilha e difícil gestão, né? E não é por falta de vontade, é por falta de recursos, pessoas, né? Então, aí entra a questão da regularização fundiária, por exemplo. Aqui no tabuleiro, essas bordas aqui na montanha, tem muita terra aqui ainda regularizada, aqui, ó, isso aqui é dentro do parque, são áreas que ainda tem comunidades rurais, as pessoas estão lá, foram afetadas pela criação da unidade, e a gente tem essa situação, né, também exclusiva da Serra do Tabuleiro, tem muitas UCs no Brasil carecem de regularização fundiária, e principalmente essas UCs que foram criadas na década de 80, até a década de 90, de 2000 para cá diminuiu um pouco esse problema, mas que é a questão da regularização fundiária. Hoje o Estado tem um programa de regularização, o Tabuleiro está nesse programa, já tem comprado algumas terras, então isso também tem avançado, né, dentro das possibilidades de curso que vão entrando no Estado, mas é também uma demanda, né, os programas de regularização fundiária são muitas vezes difíceis de engatar pela falta de custo, pela falta de investimento nas nossas UCs, de uma forma geral. Isso aqui é mais uma imagem, né, da linda travessia, que é aqui, né, essa parte montanhosa, né, aqui é a Serra do Cambirela, que é um dos picos montanhosos do tabuleiro, todo, que sofre bastante o impacto do uso público, né? Então,
o tabuleiro especialmente, não só o tabuleiro, a APA da Baleia Franca também, a gente tem hoje um desafio de gestão que é implementação do uso público. E não é exclusivo também dessas duas UCs. A Ilha de Santa Catarina passa por isso, as UCs municipais, que é um potencial fantástico. Então, o Rio de Santa Catarina hoje é a implementação desses programas, é o desenvolvimento, é a estruturação física desses atrativos, é o sistema de gestão e monitoramento desses atrativos, é viabilizar os recursos para que as comunidades estejam junto também, sendo beneficiadas com o turismo. Então, tudo isso ainda está a ser feito, né? É um grande desafio das nossas UCs, esse envolvimento, essa mobilização de base comunitária. Ainda as comunidades como foram afetadas lá na década de 70, muita gente ainda tem conflito em relação a essa questão da regularização fundiária com o parque. Tem mudado, está diminuindo essa situação, né? Mas ainda tem. É um caso de amor e ódio, né? Aqui é o mapa da trilha. Por fim, aqui uma base, né? O parque, isso é legal, o parque é muito grande, são 9 municípios. A gente tem uma base funcionando oficialmente, que é na sede, na Baixada do Macembu, que tem um centro de visitantes, isso é interessante, né? E que seria uma demanda, né? Quem desse ter um centro de visitantes em cada município, que seria interessante para implementar todos os programas de educação, de pesquisa, de uso público, que são necessários para o desenvolvimento regional. Então, unidades muito grandes, elas têm que pensar sempre do ponto de vista regional, com atuação local. E aí a educação ambiental, que é um programa tem que ser transversal a todas as UCs, ela tem que ser uma política permanente. Muitas vezes a parte mais de governo, que é mais política de governo, não entende a educação como um investimento. Muitas vezes é um custo, né? É um peso, mas a educação ela é essencial para a gente poder desenvolver a parte econômica, para desenvolver as atividades e os programas inerentes a qualquer... A pandemia, pelo menos pessoalmente como profissional que atua, né, eu atuo desde 95 com as unidades de conservação, eu tenho muito claro que a ação ela tem que ser um programa prioritário, não só a educação ambiental, enquanto atender as pessoas no centro de visitantes, fazer uma caminhada pela educação, mesmo no entorno das unidades, para desenvolver os ativos que essas unidades têm, os recursos e valores que essas unidades têm, entre elas a agricultura, a pesca, o turismo, e então ela permeia tudo isso. Então, é uma reflexão, né? A gente teria que aumentar os investimentos em educação para que a gente consiga, e esse exemplo é um jovem, né? Que é um exemplo desse, que é um estudante do ensino médio, que é um autodidata da astrologia, que ele está montando uma capivara, que ele está tendo uma oportunidade dentro de uma unidade de conservação, nesse caso o tabuleiro, de desenvolver toda uma aptidão, um trabalho, desenvolver todo um projeto pessoal, e isso pode lá na frente ser a vida dele, que provavelmente vai ser nesse caso, né? Trabalhar com isso mesmo, né? Ser um biólogo, ou um tecnista, ou ser um veterinário, ser alguém dessa área, né, que vai trabalhar com a parte de fauna, com educação, com pesquisa. E no Brasil a gente tem mentes brilhantes, jovens aí brilhantes que estão sendo desperdiçados por não ter uma oportunidade ou por e vivendo em torno dessas áreas, né, que são muito ricas em termos de natureza, e são pobres do ponto de vista de recursos de sociedade. Então essa aqui é a imagem aqui do nosso litoral, a partir do parque, aqui perto da sede, Praia da Pinheira, a Guarda, é um pouco do que a gente tem já fazendo link aí então, com a APA da Baleia Franca. Alguém tem alguma questão? Tem alguma... Pimenta, só Tá quando tu tranquilo? entrares, então... Tocando? Tá me ouvindo? É. Tô ouvindo, Nath. Eu vou entrar Quando aqui, tu diga. falares... minha conexão tá bem ruim. Quando tu falares da APA da Baleia Franca, se tu puderes falar um pouco sobre qual que é a distância a partir da linha da costa, do limite da APA da Baleia Franca, ou a cota batimétrica, a Bianca perguntou, se puderes falar desse limite. Legal. Tá, peraí.
entrando, tá entrando. Só um minutinho. Tá indo. Daqui a pouco aparece. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, aham. Aparecer. Tá. Apareceu? Sim, aham. Vamos falar um pouco da APA. Então, já apareceu ou não? Apareceu? Tá aparecendo. Então, a APA, ela é uma unidade muito grande, ela é maior que o parque. O parque tem, acabei acho que não falando da área do parque, tem aí seus 83, quase 84 mil, contando com o mosaico que o parque protege, que as outras APAs do parque, vai a 92 mil hectares. A APA tem 150 mil hectares. Ela foi criada em 2000, né, ela é uma unidade mais recente, isso em função muito... A história da APA é interessante, porque até a gente teve a caça da baleia, até a década de 70 foi muito forte a caça da baleia, quase extinguiram as baleias no nosso litoral, elas sumiram por um tempo daqui, e na década de 80 elas começaram a retornar aos poucos, e a caça da baleia já não estava mais acontecendo, estava irregular, né, mas aí já não podia mais, e aí, década de 90, elas começaram a voltar e aí começou a ter uma pressão e conseguiram a unidade de conservação em 2000, com esse objetivo, que é ordenar e garantir aí os recursos, porque o foco principal foi proteger a baleia, mas como, paralelamente, também garantir o uso dos recursos, porque é uma área de proteção, é uma unidade de uso sustentável, né? O parque é uma unidade de proteção integral, isso também é interessante, né? As unidades que estão são diferentes no ponto de vista de manejo, e também eles, a previsão foi essa questão de ocupação, utilização, né, das águas, do solo, a questão do uso recreativo, inclusive a questão das embarcações. Isso aí é o decreto, né, e a APA tem umas questões bem interessantes, e essa imagem acho que traduz bem, que é a questão da pesca. A APA ela tem um desafio de gestão que é trabalhar muito forte a pesca artesanal, a pesca sustentável e entender esse ambiente marinho, né? Esse é um dos grandes desafios dessa unidade de conservação. Outra é que a cidade tem a questão da pressão do impacto de ocupação. Então, isso aí a gente está vendo, ocupação sobre dunas, é uma ocupação sobre a área de preservação ambiente, em Jaguaruna, região de Jaguaruna, por exemplo, que a APA vai da Lagoinha do Leste, depois eu vou mostrar o mapa melhor, deixa eu só um minutinho, eu vou botar aqui, porque acabou que eu achei que estava o mapa aí. Já entrou o Google aí ou não? Sim, aham. Entrou o Google já? Sim, aham. Então, a APA, essa área em verde aqui, aqui ela, ó, a APA, essa área em verde, ela vem aqui na zona costeira, aqui a Praia da Pena, ela pega a linha de costa aqui, ela vem aqui pela linha de costa, quando ela chega em Garopaba, ela começa a entrar em terra, e ela tem 5 milhas, mais ou menos, da linha de costa, dá quase 10 quilômetros para fora, é a APA, e aí ela tem esse recorte que vai pegando na área continental, e sempre a parte marinha, ela vem mais ou menos nessa faixa de 5 milhas, da linha de costa, então ela vai toda recortada, tem horas que ela entra dentro do continente, aqui a área do Porto de Bituba, ela sai, já, aí ela continua aqui na região de Bituba, em direção a Quibuna, aí, né, aqui tem uma área de exclusão também na Foz de Laguna, depois aqui a região já, ainda Laguna com um pedacinho de Tubarão, e aí entrando aqui a parte de Jaguaruna. As fotos que eu estou mostrando é desse sistema de dunas aqui, ó. Então a APA, ela vai, né, até aqui a região de Balneário Rincão, aqui no sul. Isso dá quase 150 quilômetros de costa, né, e com essa área de 5 milhas aqui ao longo do litoral, com várias ilhas, parcéis, né, uma área bem rica. Então, voltando aqui para a apresentação, depois a gente vai dar uma olhada no mapa com algumas coisas de detalhe. Então, essa coisa do ordenamento territorial hoje também é um grande desafio da APA, né, e das como um todo no Brasil, que é a questão do uso
e do uso urbano, da mineração. Então, a gente tem hoje uma situação dentro dessas sustentáveis, no caso da APA, que tem um litoral muito extenso, né, de Floripa até Balneário Rincão, que é de fato, ordenar e discutir, né, essa questão de ocupação dessas áreas. Ela também, eu já tinha mostrado esse programa, que ela está, né, só para lembrar vocês, ela é trabalhada dentro do programa da Reserva da Biosfera como uma zona de amortecimento. Como ela é mostrou de uso sustentável, eles não colocaram como zona núcleo, isso é o objetivo. O corredor, ó, esse gráfico é interessante, que a APA é a maior UC dentro desse corredor aqui, que é o mais sul aqui, Peixe Marinha, essa região aqui. A APA ela tem 150 mil hectares, mais ou menos, o Mosaico do Tabuleiro com 94 mil, a São Joaquim com 49, o Nacional da Serra Geral com 17 mil, a Parados da Serra, a Reserva Biológica do Aguaú e o Serra Furada, né? Então, a gente tem aí as duas maiores UCs e todo aquele mosaico que eu mostrei para vocês também. Aqui tá uma parte das unidades, aqui é o Parque Nacional de São Joaquim, Serra Furada e a Biológica do Aguaí. Então, a gente vê assim, a gente tem um mosaico aqui, não tá aceso todas as áreas, as terras indígenas, mas as principais UCs estão aqui, né? Então, e a APA aqui, elas são as duas maiores, né? Então, essa aqui é a imagem que mostra essa parte norte. Então, aí nessa é interessante, né? Então, essa região marinha, a gente tem o desafio de estar no mar, né? Começa por aí. Então, o grande desafio hoje de CMBio é a estrutura para estar trabalhando em todo esse território marinho. É um território muito grande, né? São, né, 5 milhas aí para fora, muitas ilhas, inclusive com sobreposição com o tabuleiro, e com uma demanda de planejamento espacial marinho muito grande. Então, esse é um grande desafio hoje. Essa aqui é a Ilha do Sul, que faz parte do tabuleiro, mas tem essa sobreposição com a APA, que é uma área de nidificação de atobá, de fragata. É fantástica essa ilha. Então, a gente tem essa condição, né, marinha, ó, o preazinho, esse aqui é um preazinho endêmico lá da ilha. Tem as aves, né, as espécies ameaçadas. A gente tem essa parte marinha, que é a parte terrestre, e a parte marinha dentro da APA, foi transformada em Reserva Mundial de Surf, que é um selo, né? Ela não então, a gente tem alguns valores, né, dentro da APA, como surf, que é bem importante, né? Quando a gente desce, né, descendo lá de Floripa, a gente entra aqui nessa região de Garopaba, com a Praia da Silveira, né, a Praia da Ferrugem, a Barrinha, o Ouvidor. Então, a gente tem e aí o sistema lagunar, né? Isso é muito importante. Oi, ai, vocês estão me escutando? Sim, Natália. Ah, eu achei que eu tinha travado. Vamos aguardar aqui, eu vou ver se eu Acho falo que com o foi. Pimenta no WhatsApp. Bom, eu vou aproveitar enquanto ele não consegue se reconectar, já para dar, acho que vale aproveitar esse tempo para dar os avisos, né? Que nós fizemos um formulário de avaliação que a gente vai enviar por e-mail. Ao final aqui eu também posso colar o link no chat. E então a gente pensou que seria interessante, né, ter esse formulário para que vocês possam preencher, e aí, a partir do preenchimento desse formulário, a gente vai se basear, então, para a emissão de certificados, a gente vai avaliar, né, quem participou das aulas. Então, o certificado a preencher esse formulário é condicionante. Voltei.
Voltou, Pimenta. Aproveitei aqui para dar uns recadinhos aqui para o pessoal. Voltei. Não, beleza. Tá, eu vou... Caiu. Eu parei aonde? Nem sei. Eu falei ali da Silveira ali, não? Falou da Vocês praia, ouviram falando da sim, Silveira? do ouvidor, também praia do Então, tá. ouvidor. Então, vamos embora. Eu só vou continuar Então, aqui, Pimenta, e aí já te passo a palavra, tá? então ali... Tá bom, tá bom. E aí, só para concluir, a gente manda então os certificados para que você. Desculpa, esse formulário de avaliação, então, para emissão de certificados. Seria isso, Pimenta, passa a palavra para tu poderes dar continuidade, por favor. Vamos voltar. E aí, isso aqui é na Baixada do Maciambu, mas a gente tem o registro do gatinho do mato em toda a região aqui da Planície Costeira, tanto do parque como da APA, né? Isso é uma espécie ameaçada, pulos. Então, assim, a riqueza que a gente tem nas duas Pimenta, unidades de conservação, né? E essa parte... Oi. tá sem a tua apresentação, tá? Ah, peraí. Já vai entrar. Compartilhar. Entrou? Entrou, tá entrando. E então, voltando, esse aqui é o gato do mato pequeno, o Leopardus gutulus, é uma espécie que ocorre ao longo das restingas, né? Esse aqui foi o perfil de restinga desse bicho em restinga, no litoral brasileiro, e essa riqueza, essa atividade dos ambientes costeiros, tem uma diversidade muito interessante na região da APA, né? Ainda ela tem uma proteção, um grau de proteção, principalmente as regiões costeiras, aqui onde os costões rochosos e praias aqui magníficas, né? Isso aqui a gente já tinha falado já. Ela descendo, né? A gente está saindo de Garopaba, já chegando na parte de Imbituba, aqui já a região aqui de Vera, né? Aqui a Praia do Rosa, a Lagoa de Biraquera, as dunas. Então a gente tem um sistema de dunas muito importante hoje que inclusive é alvo de pesquisa de várias universidades, pode falar do mundo, né? O pessoal do Uruguai, da Argentina, junto aqui no Brasil com a UFSC, tem estudado, e o pessoal da Federal do Sul também estudado essa parte, né? Essa riqueza, esses sistemas lagunares. Então, é uma região com muitos recursos e também uma diversidade paisagística incrível, e que tem a questão da pesca, né? E as áreas de refúgio da baleia franca como situação alvo aí, que é o grande desafio. Aqui é uma imagem, né, que ilustra essa área que eu estava falando, a região. Então, um dos desafios da APA é a questão das barras. Essas barras lagunares é alvo de bastante discussão, bastante conflito, porque tem as comunidades pesqueiras, tem as pessoas que estão ocupando em torno dessas lagoas, estão da entrada da água, da saída da água, as áreas inundáveis e alagáveis em torno dessas lagoas, que uma parte está fora da APA. Então, hoje, a discussão, ela envolve muitos atores, né, com uso diferente, o uso das praias, né, de carro na praia, de ocupação em cima de duna, de erosão costeira. Então, os desafios, no caso da APA, envolve muito essa parte, né, desse contato terra-mar, onde tem um uso muito intensivo, e aí o CMBio tem trabalhado, e a gestão da APA tem trabalhado muitas discussões, porque aí também envolve patrimônio, SPU, as questões de fiscalização, né, de ocupação, né, que a demanda de ocupação, esses espaços são muito valorizados, né, os empreendimentos, o interesse é muito grande, né, do nosso litoral, porque ele é lindo, essas imagens elas falam por si só, né, então isso é um baita desafio, né, hoje essa situação de ocupação da zona costeira no Brasil como um todo, e no caso de uma unidade de conservação, mais ainda, que são áreas frágeis, né, que a gente está vendo as dunas aqui, ó, cavalgando, montanhas, a gente tem um sistema, né, esses sistemas lagunares, né, lagoas pequenas, lagoas grandes, então esse impacto da ocupação em torno dessas lagoas, os processos de eutrofização, de ação, então isso é uma pauta, né, e inclusive as lagoas são ativo da APA,
é um recurso a ser preservado, né? É um desafio de gestão. Aí eu comentando aqui a Barra de Ibiraquera, olha que imagem linda, né? Aqui a praia do Rosa, os atrás, né? Então, olha essa conexão, né, paisagística que a gente tem desse território. O limite da APA está aqui no divisor de águas, aqui, ele passa por aqui. Então, a questão do uso dessas áreas aqui, muitas vezes até, o caso aqui tem o pessoal do kite, os pescadores, usuários que chegam de carro na praia. Então, isso aí é uma imagem, né, num momento de inundação, de muita chuva, muito seca. Então, é muito dinâmico esses ambientes. E também o desafio é a pesquisa, né? A pesquisa ela é muito importante, o monitoramento. Então, hoje, a parte hidrogeológica, de conhecer como é que é a dinâmica desses ambientes. A gente tem muitos desafios aí de trabalho, né, e de conhecer mais esses ambientes para a tomada de decisão, para orientar desenvolvimento, orientar a parte de uso dos recursos naturais. E, voltando, né, a pesca artesanal é um ativo importante da APA. A APA tem trabalhado e tem botado isso para desenvolver os programas relacionados ao uso dos recursos com os pescadores artesanais, que tem lugares que tem um contato muito positivo e tem outros lugares que não, que é a situação de conflito, né, porque o uso dos recursos é uma questão bem polêmica, né, e está aprendendo no Brasil a pensar dessa forma e de realmente desenvolver formas de manejo que não acabe, por exemplo, com os estoques pesqueiros que a gente tem, né, que conserve, né, que proteja as lagunas, que são berçários, né, os manguezais são berçários aí das espécies, né, as costeiras, os entornos de ilha, de parcéis, onde os peixes, né, são as áreas de conservação e de reprodução de espécies, né, na parte marinha. Então, isso aí é um desafio constante, né? Isso aqui é a Praia d'Água, lá na Ibituba, uma praia fantástica. Essa aqui ela é toda protegida, tem incêndios que afloram aqui. Então, a gente tem, assim, recursos, né? E do lado da Praia d'Água, a gente tem um porto, né, com ativo econômico aqui, né? Aqui é a Praia da Vila, que isso está fora da APA, né, mas está no entorno imediato, mas então a gente tem que conciliar, né, essas atividades econômicas de alto impacto junto com a conservação, no caso da baleia aqui, e dos recursos pesqueiros, né? Então, isso o Porto, por exemplo, é alvo de muita conversa, de tentar buscar conciliar, né, os programas. Então, assim, é uma gestão que isso acontece em outras regiões do Brasil, outras regiões que têm unidades próximas, unidades de conservação, que é conciliar esse desenvolvimento econômico com a gestão desses recursos. Isso a APA tem muito disso, né? Tem um porto no entorno imediato da unidade. Então, essa conversa, esse diálogo, ele é constante, né? E muitas vezes conflitos com a comunidade. Aqui já descendo já para a região, né, de Laguna, e aqui é interessante, né, a gente tem também aí os pinípedes, né, os focas, os leões, os bichos que frequentam. Então a biodiversidade marinha é riquíssima, mamíferos aquáticos como um todo, né, as espécies de cetáceos como um todo também. A gente tem uma riqueza muito grande na região. E aí aqui entra, né, voltando à história da urbanização, essas questões. Aqui a região da Praia do Sol, que tem uma demanda aqui de loteamento, uma área que tem essas planícies que são planícies úmidas, que são sensíveis. Então a discussão de como ocupar essas áreas, se pode ou não pode ocupar, restrição. Então essa discussão ela é constante, né, dentro de uma APA, o entendimento da legislação, que muitas vezes é conflituoso, né, desse sistema, até onde vai a APP, de dunas, até onde não vai, qual que é o do crescimento dessa zona costeira. Isso faz parte, inclusive, alvo aqui de ações no Ministério Público, na Justiça, e que acaba caindo no colo do CMBio o tempo todo para fazer nota técnica, discutir essas questões. Por outro lado,
essa área é um ativo muito forte, né, em termos de potencial turístico. Aqui é uma das praias ali, aqui a Foz de Laguna, que a gente tem praias que nem essa, que tem um baixo grau de intervenção e que são lá da comunidade querendo proteger essas regiões. Aqui já o Rio Tubarão, a Foz do Rio Tubarão aqui. Então, e a gente tem lá, né, um ativo, que é essa relação dos pescadores com o boto, né, na pesca, que é fantástica, né, e que é alvo aí de muita atividade, alvo turístico, né, e que é alvo da própria segurança alimentar do povo que vive lá, né. Isso aqui é uma condição, uma das questões também que tem que ser trabalhado. Inclusive, esse bicho aqui é alvo de conservação para a APA, e também assim, acabaram de criar um PAN, né, para conservar, em função desse bicho cair, os problemas de enredamento, né, tem muito problema na APA de enredamento de barra de golfinho. Descendo mais aí a questão das lagoas, né, que é a Barra do Camacho, então tem os conflitos nessa questão das barras, né, pintado, né, são muitas barras, todas essas lagoas têm barras e sempre tem comunidade de pesca no entorno. Então, essa relação com as lagoas, com os aquíferos, né, é uma relação, ao mesmo tempo que tem a questão da pesca, tem a comunidade que quer proteger esses ambientes e tem a mineração, querendo minerar concha, por exemplo, essas áreas. Então, tem uma série de pressões nessas lagoas, interesses diferentes, muito diferentes, e que a gestão do território não é fácil. Então, envolve muitos atores, muitas entidades. Então, uma APA, né, gestão de conflito, saber lidar processos de licenciamento. Então, isso acontece e o tempo todo tem que estar trabalhando com isso. A gente tem o tema de dunas, né, esses aquíferos que a gente tem aqui em toda a região da APA é fantástico, né? A parte toda histórica da pesca também é uma coisa incrível, né? Tem muita história, né? A gente tem o Big Surf, né, assim, as ondas gigantes. Então a gente tem também o potencial de esportes de natureza, esportes aquáticos, esportes de pan, né, é fantástico. Essa APA também, assim, ela tem essa parte que é muito importante, tem os campeonatos, tem os eventos, então a gestão da unidade tem que estar também falando desse processo, acompanhando, porque os eventos levam gente para os lugares, caso estacionamento, o pessoal andando na restinga, então isso também faz parte da gestão, o uso público dessas áreas. E descendo mais ao sul, que é já no sul, a região do Rincão, que aí a gente tem mais a pressão da ocupação sobre o sistema de duna, que é alvo também de ações do Ministério Público, e que é um processo permanente aí de discussão. A gente tem os sítios arqueológicos, Jaguaruna, a gente é um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, Sambaquis, né? Sambaquis no mundo, e aí, aqui, ó, que é o uso público, as motos andando em cima do Sambaqui. Então, essa questão do ordenamento é uma constante, né? Ao mesmo tempo tem todo esse motivo que é desenvolver essa parte do turismo, da educação, que, voltando lá, né, falando do parque, é tão importante e é uma demanda aí de, inclusive, fazer um trabalho integrado, né? Então, esses sítios aqui são fantásticos. Se eu queria voltar, deixa eu só voltar aqui no... eu tive a oportunidade, mano, inclusive, de um pessoal que tem um projeto de pesquisa na Espanha, me procurou para desenvolver uma parceria de trabalho aqui no Brasil, que eles estão estudando os sambaquis em todo o litoral brasileiro, os sítios arqueológicos, fazendo uma meta-análise, levantando tudo que tem de informação coletada desses sítios sobre a zooarqueologia. Então, a fauna que viveu aí, que foram coletadas pelos nos últimos 4.000 anos. Um trabalho fantástico, e que a gente está começando um processo aí para botar esses sambaquis aí realmente diferenciado em termos de estratégia e alvo de conservação, que é riquíssimo, tem muita história, eles mostraram uns dados assim fantásticos. Caberia só uma aula sobre zooarqueologia do sambaquis. E a parte toda, né, cultural, né, já tinha falado ali do tabuleiro, do entorno do tabuleiro, mas a APA, a gente tem aí, né, toda a parte cultural, a parte também da pesca esportiva, aqui já em Jaguaruna, a laje de Jaguaruna, né, voltando no surf.
né? Então, a gente tem essa questão bem importante. Eu vou só mostrar, para finalizar aqui, eu queria mostrar, não sei se entrou aqui um Atlas? Sim, aham. Opa. Entrou. Espera aí que eu errei aqui. Peraí, quero mostrar um negócio aqui para vocês. E aí, um dos desafios, enquanto vai carregando, fiz aqui, ó. Eu acabei... Peraí que tá voltando no Canva aqui. Aí isso que a gente tem, e que a gente tem conversado muito na APA, né? E que é um pouco do meu trabalho lá dentro, é a informação, né? O que eu vejo hoje que é muito importante para as nossas unidades de conservação como um todo, e eu falando um pouco para vocês, né? A gente precisa, para a gestão do território, ter informação de qualidade e conhecer, aumentar a nossa cognição do território, né? E aí, para isso, nada melhor do que a cartografia, né? Então, esse vou passar rapidamente aqui, a ideia, isso aqui é o trabalho que eu tenho feito na unidade de conservação, que é organizar os dados que existem e produzir novos dados de mapeamento, né? E poder gerar uma cartografia aplicada à pesquisa, ao planejamento e à gestão. Porque uma vez que a gente tem um território conhecido, com as informações integradas, com os dados, a gente consegue avaliar e discutir melhor o que a gente precisa, né? O que é os limites, né? As potencialidades. Então, esse é um trabalho que hoje a gente tem o projeto de FIMAR, que é um projeto internacional para a conservação da zona costeira no Brasil, e eu sou um consultor do projeto para a APA para fazer essa parte de mapeamento, a construção das bases de dados e o cruzamento de informações para análise do território. Isso aqui, no caso, é só um exemplo, os mapas, né, plano diretor, mapa de uso do solo, de inundação, para subsidiar o zonamento, no caso, o plano de manejo, né. Eu iniciei lá o trabalho com o plano de manejo, com o sistema de informação geográfica, gerando, então, os dados para a gente poder fazer análise, e a gente continua esse trabalho, né, o plano já acabou, tanto o mapa estão com seus planos de manejo aprovado, está disponível no site, e um dos trabalhos um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi fazer a revisão dos limites da unidade, porque tinha um erro cartográfico, porque muitos dos trabalhos, e muitas UCs foram feitas lá na década lá de 70, 80, ou há 20 anos atrás, com a APA 2000, que as bases cartográficas eram outras, e hoje a gente tem uma qualidade de informação muito maior. Então, esse trabalho, isso no Brasil como um todo, a gente tem os dados hoje que estão disponíveis para a geração de informações novas são grandes, então a gente tem muitas coisas antes para fazer. Uma delas é o caminho da baleia franca, né? Então, eu tenho trabalhado ativamente, a gente está desenvolvendo essa parte que é a agenda positiva também da APA, né? Que é potencial, a travessia que sai de Laguna, chega na Guarda de Embaú, isso aqui é um trecho ali de Laguna, onde a gente tem feito, então, o levantamento, o mapeamento de detalhe, e a gente tem essa semana um curso para formar 5 brigadistas que vão atuar no manejo dessas trilhas. Ó. A trilha sai lá de Laguna e chega lá na Palhoça, na Guarda de Embaú. A gente começou, inclusive, essa formação, que vai ser constante daqui para frente, a gente vai ter uma equipe contratada pelo ICMBio para implementar as trilhas, e além disso, fazendo estudos, né? A gente tem feito os levantamentos para, então, definir melhor a avaliação do território e também os mapeamentos de restrição marinha e restrição terrestre também da APA. Estou fazendo esse trabalho, inclusive, agora, a gente vai estar publicando em breve esses materiais com pescadores. Então, a informação de qualidade ela é importante, e no caso também a cartografia, integrar aqui a gente tem dado de espécies ameaçadas, de sítios ecológicos de uso da terra, de áreas sujeitas a inundação, alagamento, né? Isso aqui é um mapa de toda a APA, de toda a região, do tabuleiro, os modelos né, das ilhas, e cruzando com dados biológicos, dados físicos, para a gente poder discutir o planejamento, né, a batimetria, planejamento espacial marinho, a geologia, a geomorfologia. As restrições legais eu não coloquei aqui, mas tem já os dados de restrição legal, tanto marinha como
é um trabalho bem intenso que a gente tem feito, né? Os mapeamentos de dados biológicos, dados de encalhe, onde os bichos estão encalhando, então a gente tenho feito de dados biológicos e jogado isso, espacializado essas informações, ó, enredamento de baleia franca, né, onde a gente pegou baleia enredada, né, pelas redes, né, algumas espécies, distribuição de espécies, né, isso aqui são espécies que frequentam aqui a APA, enfim, então esse é um tipo de trabalho que ajuda aí a tomada de decisão. E, opa, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Eu só queria apresentar mais uma coisa rapidamente, que é só para fins de curiosidade. Vocês estão vendo isso aqui ou não? Sim, aham, tá tranquilo. Sanji? Isso, tá tranquilo, são Estão vendo? 3h17. Aham. Tá tranquilo de tempo, tá, Pimenta? Tá ótimo. Eu acabei falando mais rápido, achei que nem ia dar, agora que eu vi aqui. Então, a gente, o que a gente tem trabalhado muito a nível federal, então a gente tem esses sistemas de monitoramento de gestão. Essa ferramenta, né, é uma ferramenta que foi criada por um servidor do CMBio e hoje virou política pública, ou seja, todas as unidades de ação obrigatoriamente têm que colocar os seus dados no Sanji. Eu abri aqui a da APA Baleia Franca, né, vocês depois podem pesquisar, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas o que é interessante desse sistema, que a gente tem aqui a planilha da unidade, o painel de gestão e o relatório sintético. O que isso funciona, né? A gente tem, eu desde 2018, eu tenho ajudado a construir esse painel da APA, né? A gente tem feito esse trabalho. Deixa eu só voltar aqui, pegar o relatório sintético. E esse trabalho, a gente atualizou, ainda não foi publicado, então mudou muito, o próximo relatório vai mudar muita coisa, mas o que é interessante hoje, né? Esse sistema, ele faz a unidade construir todo o seu planejamento. O tabuleiro ainda não tem, porque é obrigação a nível federal, é obrigação das unidades hoje, tem uma portaria no ICMBio, elas são obrigados a botar as informações no Sanji, que é o sistema oficial do CMBio para monitoramento de gestão. A nível estadual ainda não é uma obrigação, as UCs estaduais, eu não sei se, eu acho que não era, né? Eu acho que ainda não é, no caso do INE, mas eu sei que o tabuleiro estava começando a preencher, mas é um sistema que, no primeiro momento, ele é bem, ele é um pouco mais difícil de as pessoas entenderem quando elas conhecem a lógica do sistema, mas o que basicamente, a gente não vai ficar lendo, mas ele traz os objetivos, né, de forma bem pragmática, né, as objetividade, os recursos e valores, que isso a unidade preenche, no caso lá, esse ano a gente ampliou, né, a gente fez uma discussão interna na APA, o número de recursos e valores, mas na época a gente colocou lá, que a gente entendia como recurso e valor essencial ser protegido na APA, por exemplo, as lagoas, os ambientes continentais, os recursos pesqueiros, ó, a própria baleia, que é alvo de conservação da APA, os mamíferos marinhos como um todo, né, proteger, né, a parte dos ambientes marinhos, o patrimônio histórico-cultural. Então, isso naquele momento do ano passado, nesse ano a gente inseriu as questões, a gente entendeu lá que isso aqui era o que era importante ser protegido, né, e dentro disso, a gente começou a olhar qual desses aí precisavam ações de manejo, né, e que são importantes. E aí, eu vou passar rápido, desdobra o trabalho, depois dos objetivos, recursos e valores, a questão dos usos, né, os tipos de uso, e aí não vem o caso aqui, aí a gente avalia os usos, né, depois da avaliação dos usos, tem toda a questão de avaliação dos usos, vamos passar lá, tem a avaliação das ações de gestão, e que aí a gente põe todas as ações de manejo aqui, isso aqui é interessante, porque aí o que precisa ser feito, o instrumento que tem, então tudo isso tem dentro do sistema, você vai preenchendo e vai gerando, então, uma série de informações, não é ideia detalhar, porque é bem complexa, assim, não é uma apresentação que vocês vão entender, mas
que a gente define aí todas as atividades, né, de conflito, comunicação, articulação, gestão participativa, suporte operacional, manejo de espécies, visitação e turismo. São várias questões aí e que tem que ter associado às ações e o instrumento, se tem pessoal, se tem capacidade técnica, se tem equipamento, se tem recurso financeiro, qual que é o apoio necessário, o tipo de apoio necessário para cada ação. Então, as unidades têm feito, todas as unidades têm feito isso. Isso gera uma série de tabelas aqui, eu vou passar rápido, e que gera lá no final uma análise que é a avaliação dos processos, que reduz no final numa tabela para ver em que nível que é o C está, né? Em termos de governabilidade, de apoio, de esforço, de consolidação. Isso gera lá que tem um algoritmo que gera essa informação e gera aí, no final, a efetividade da gestão. Isso é um resumo, acho que vale a pena quem tem interesse depois entrar lá no Sanji, dar uma lida um pouco, dar uma olhada, começar a se apropriar disso, porque hoje a metodologia, né, eu acho que o Eduardo mostrou para vocês, mudou a metodologia de planejamento, e hoje o Sanji é a ferramenta oficial, e eles estão evoluindo isso, inclusive essa ferramenta, para ser a ferramenta de avaliação das UCs. Né? Então, vale a pena, é interessante, é bem interessante. Ao mesmo tempo que é um pouco complexa no começo, mas é uma ferramenta aí a ser trabalhada. Né? É o que a gente tem disponível. E por fim, uma coisa que o tabuleiro não tem, e a APA tem, é um conselho gestor. Né? Isso também é um instrumento que está na política, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O tabuleiro ainda não tem o seu conselho, existe uma pressão para ser criado, mas ele está ainda em off. Já o conselho da APA, um conselho bem antigo, né, é um conselho que foi aí criado em 2005, né, e que hoje é um exemplo para o Brasil. Então, hoje o Conselho Gestor da APA para o ICMBio é um dos conselhos mais bem estruturados do Brasil, tem aí seus 15 anos já, é um conselho super atuante, tem várias atividades, depois vocês podem entrar aqui também na página, se botar lá Conselho Gestor da APA da Bahia Franca, tem várias informações aqui dentro, tem uns vídeos interessantes aí para vocês assistirem, eu acho que vale a pena quem tiver interesse assistir esse último videozinho aqui da APA, Território e Pertencimento, é bem legal, tem 17 minutos. E o que é interessante que eu queria mostrar é que o Conselho, ele tem uma câmara técnica, na verdade são 5 câmaras técnicas, a gente tem da conservação da baleia, da gestão da biodiversidade, gestão territorial, monitoramento e atividades econômicas sustentáveis. Isso é bem interessante porque o Conselho, ele sempre teve essas câmaras técnicas, a da conservação da baleia sempre funcionou muito bem, em função do projeto Baleia Franca, que desenvolve a pesquisa com a baleia. Os outros conselhos, esses anos, eles funcionou, mas não funcionou muito bem, essas câmaras que são os conselheiros que ficam à frente dessa câmara. Atualmente, eu sou o coordenador da Câmara Técnica de Gestão Territorial, e atuo no de conservação da Baleia Franca. Então, atualmente, o que a gente fez? Como o plano foi aprovado no ano passado, 2018, quer dizer, 2018, as câmaras técnicas, elas se debruçaram sobre o plano de manejo, a gente dividiu as ações do plano por afinidade de câmara técnica, e a gente tem discutido dentro das câmaras técnicas aquelas ações de manejo da unidade, no caso da APA, que a gente pode estar atuando junto com a gestão. Então, de fato, assim, a APA da Baleia Franca tem um conselho que cobra, que é que, de certa forma, participa ativamente da gestão territorial. Né? É um conselho que ele é consultivo, mas ele acaba deliberando muitas questões, e até hoje o ICMBio tem acatado muitas das coisas que saem do conselho, super democrático, ele é tripartite, 33% usuários de recurso, 33% ONGs ambientalistas e 33% governo. Então ele é bem equilibrado e muito interessante. As plenárias acontecem, né, sistematicamente. Eu, nesse momento, também estou como secretário executivo do Conselho, participo da Secretaria Executiva, então a gente tem trabalhado bastante e a gente retomou, mesmo com a pandemia, as reuniões remotas, para desenvolver, então, as ações e essa integração aí
inclusive com as reuniões das câmaras técnicas, né? Depois vocês podem entrar aqui, tá? Mas é um conselho bem interessante aí que tem atuado e tem servido de exemplo para o Brasil como um todo, né? E show. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês aí, abrir uma conversa agora, uma meia hora aí para trocar um pouco. E isso aí, agradeço aí, Nath, agradeço todo mundo aí que ouviu um pouquinho. E se vocês querem conversar alguma coisa, querem perguntar, estou à disposição. Sim, Obrigado. Pimenta, muito obrigada. A tua apresentação foi excelente, deu para ter um bom panorama, né, sobre as duas unidades de conservação, e muito legal, assim, pensando, né, na progressão do curso, a gente ter saído lá daqueles primeiros conceitos, relação homem-natureza, se aprofundar em vários conceitos e finalizar, né, com um caso prático de alguém, né, que trabalha tantos anos em unidade de conservação. Acho que isso enriquece bastante o curso. E de perguntas, Pimenta, a Liridiane perguntou como que faz para ser voluntário, tanto no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, quanto na APA da Baleia Franca? Tudo bem, Liridiane? Então, a pergunta, esse momento de pandemia aí mudou tudo, né? Então, a gente está numa fase bem, é uma pena, bem complicada, porque o voluntariado deu uma desmobilizada, inclusive a sede do parque está fechada nesse momento, e super limitadas atividades, né? Eu não sei qual que é a perspectiva, mas, no geral, a gente, quando tem as pessoas interessadas, a gente coloca em contato com a gestão da unidade e absorve. Por exemplo, a gente tem o centro de visitantes, que o Instituto Saracura faz a gestão compartilhada com o IMA, do qual faço parte. Eu vi que o Batata, o Eduardo, está aqui também. A gente trabalha lá, a gente atende, né, a gente absorve estagiários lá para atuar na educação ambiental, e agora na restauração, a gente está com a demanda da restauração bem forte. O Instituto tem trabalhado com os projetos de restauração lá dentro do tabuleiro, e então a gente tem essa demanda lá dentro do parque, né? Só que pandemia, a gente até teve uma reunião esses dias, a ideia é fazer com pouca gente, a gente está tá todo mundo bem receioso, né? Mas tem essa demanda de estágio. Na APA, tem a parte do Caminho da Baleia Franca, a gente está nessa atuação de implementação da trilha, que tem a demanda também de atuação tanto na implementação mesmo, física, lá pegar na enxada, como na implementação dos programas com as trilhas na APA, com essa parte de educação. Tem uma demanda bem grande também, e essa demanda vai só aumentar, porque a gente está bem forte nesses próximos 6 meses na questão das trilhas da APA, no projeto Rede de Trilhas, para implantar as travessias ali, principalmente em Bituba. A gente vai pegar o município de Bituba como piloto. Só que é uma pena que a gente está nesse processo, assim, falar, a gente está absorvendo nesse momento não, está todo mundo meio receoso por causa do Covid, mas eu acho que assim que dá uma tranquilizada e começar a retornar um pouco mais atividades, vão surgir as oportunidades de novo para receber os voluntários, né? Mas está tudo assim, está tudo engatilhado. A possibilidade é de voluntários atuarem nas duas UCs, né? E no caso do parque, inclusive, a gente tem tem um lugar para ficar, para dormir, mas está tudo meio paralisado por enquanto, infelizmente. É uma pena. E ela ainda pergunta sobre a questão da pesquisa, como que funciona essa parceria com universidades, por exemplo? Isso é legal. A gente tem, lá no parque, a gente tem o Instituto, tem motivado um trabalho bem forte com as universidades, tanto na parte de pesquisação, em cima das demandas que a gente tem lá, então, ativamente. E fora isso, quando é uma demanda que vem da universidade, que não é um trabalho que nós estamos vendo, a gente faz as pontes, auxilia nos campos, auxilia, orienta também, co-orienta, se for o caso. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Observa, né?
tem feito alguns trabalhos lá dentro, tem um aluno que está estudando a capacidade de carga das trilhas, o Lafayette. Então, a gente tem colaborado ou em cima da demanda que vem, né, ou trazendo as questões que são importantes e gerando da unidade para a universidade. E aí é reunião de trabalho, né, com os professores, que são orientadores, com os alunos interessados, e a gente vai trocando e vai colaborando. A gente tem uma equipe grande para apoiar e orientar, ou dar ideias, né? A gente dá ideia, a gente dá um monte. E na APA a mesma coisa. Na APA a gente tem também trabalhado dessa forma, em trazer as pessoas interessadas e dar todo o suporte, né? Isso é legal. Então, assim, apoio, quem tiver interesse em fazer pesquisa no Tabuleiro ou na APA, vai ter apoio de um monte de gente legal aí que pode colaborar nesse trâmite aí de facilitar, né, o acesso, facilitar contatos. Isso aí a gente faz. Aí pode contar comigo e com mais uma turma aí boa, que está nas UCs e trabalha junto. Uhum. E aí a pessoa ela escreveria um e-mail para o conselho, para o órgão gestor da UC, como que isso daria na prática? Então, se tiver interesse, eu acho que interessante era, no caso do parque, entrar em contato com a gente, o Instituto, né? Tá eu aqui, o Eduardo está aqui também, a gente tem absorvido e encaminhado. E no caso da APA também, pode entrar em contato comigo, eu faço, já que a gente está aqui, né, nessa conversa, eu como estou lá, eu já faço a ponte com a chefia, ou com algum pesquisador que esteja, porque de repente se a pesquisa tem alguém que esteja fazendo um trabalho parecido, a gente já coloca em contato também, porque no final, por nós estarmos nas unidades, a gente acaba acompanhando muito dos trabalhos. Eventualmente um ou outro a gente não sabe, mas no geral acaba passando por nós, então a gente ajuda a dar esse caminhamento. Inicialmente, eu vou botar meu contato aqui, a gente pode ir conversando e no momento oportuno eu coloco em contato com a pessoa responsável, seja o chefe da APA, seja o chefe do parque, ou algum outro pesquisador que esteja trabalhando com aquele assunto que é próximo. A gente vai construindo essa rede aí. Legal. O Eduardo Batatinha, ele perguntou como que você acha que o Conselho Gestor poderia ajudar no Parque Estadual da Serra Tabuleiro? E ele ainda pergunta quais são as pesquisas e áreas fundamentais para avançarmos na gestão integrada e integradora do território? Boa pergunta, minha. Então, o Conselho Gestor poderia ajudar por toda a metodologia, porque isso é legal. O Conselho Gestor da APA desenvolveu uma metodologia, por exemplo, de seleção de conselheiros, né? Então, tem toda uma seleção, né? Chega lá, quero ser conselheiro. Então, tem uma eleição para isso, né? Os conselhos têm que ser representativos, tem que entregar documentação da instituição. Então, isso gera uma representatividade maior no conselho, por isso que esse conselho tem muita força. Inclusive, tem concorrência, né? Todos os anos. E, então, essa metodologia que o conselho desenvolveu ao longo de uma década e meia, ela pode ser transferida para, inclusive, do tabuleiro. Então, e territorialmente está muito próximo, né? Inclusive, é capaz de um conselheiro da APA ser um conselheiro do tabuleiro, porque tem essa sobreposição no norte da APA. E a questão é o IMA estar aberto, né? De fato, fazer uma parceria com o ICMBio para absorver essa experiência do conselho gestor da APA, que serve para qualquer UC, seja de proteção integral, de estável, e no Brasil, né? Então, realmente, eu não tinha parado para pensar isso, mas o conselho gestor da APA pode incubar, né, o conselho gestor do tabuleiro, porque é um conselho que já é muito qualificado, os conselheiros tem muitos que já estão muitos anos, já fizeram já muitos cursos, então é um conselho que tem um nível de aprendizado muito grande, porque tem conselheiros antigos, inclusive, que estão lá, que acabam ficando esses 15 anos aí, tem conselheiro de 15 anos, né? É bem interessante. E em relação às pesquisas,
e áreas fundamentais para a integrada. Boa pergunta, eu não tinha parado para pensar sobre essa questão, mas realmente reconhecer, né, uma das coisas que a gente precisa, não é só, né, tenho falado muito isso, é reconhecer essas realmente locais, assim, a nível local, né, as demandas dessas comunidades que são afetadas por esses territórios, e aí, junto com esse planejamento que existe, né, os planos de manejo, os planos de bacia, identificar o que é desejado para poder buscar essa integração, né. Então, a gente tem, de um lado, as demandas das comunidades, do outro lado, a gente tem vários planos, né, planos de manejo, plano de bacia, plano diretor, plano de desenvolvimento rural, que muitas vezes não se conversam. Então, a gente entender o que esses planos eles estão propondo para o território e se isso atende o que as comunidades têm de demanda lá na sua base, né? E acho que falta um pouco essa conversa, a gente ainda está distante. Os planejamentos, eles trazem bons diagnósticos, mas na hora do detalhamento, principalmente a parte socioeconômica, a gente fica com essa lacuna e que acaba não atendendo essas demandas. E também a gente muitas vezes regra os planejamentos, então a gente não sabe se um plano de bacias ele vai ao encontro do plano de manejo ou eles são convergentes ou são divergentes, né? Então, essas divergências de planejamento, a gente identificar para entender e potencializar, então, a entrada de recurso para os projetos, né? Que aí trazer os recursos. Então, acho que essa pesquisa das demandas locais em diferentes temas de gestão desses territórios, educação, de uso dos recursos, a questão dos serviços, né, ecossistemas, tem tanta coisa interessante para pesquisar. Eu acho que é isso, ouvir mais essas comunidades também. É isso. Perfeito. Pensando assim, né? Talvez se eu dormir e acordar, diga. Já é um tema aí para o teu mestrado, Batatinha. A Jaqueline, se quiseres abrir teu microfone, pode ficar à vontade, ela tem uma pergunta. Boa tarde. Oi. Vou abrir a câmera aqui também. Parabéns e obrigada, Luiz, pela apresentação. Muito interessante as imagens, né, e toda a apresentação que você trouxe. E eu fiquei com uma dúvida que talvez você tenha esclarecido no comecinho, mas eu perdi um pedacinho por conta de uma outra reunião. Você trabalha atuando, inclusive, na gestão dessas duas UCs, né? Desculpe se estiver com ruído. Mas você é um gestor do ICMBio ou você tem um vínculo à parte, né? Porque eu fiquei nessa certa dúvida, até porque é uma área em que eu tenho interesse em atuar e pensei que possa ter uma abertura, né, por outros meios, assim. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre a sua atuação nesse sentido, né? E só para, assim, entender mais também a questão de como que é a relação entre a gestão dessas UCs e a comunidade. Você já falou bastante sobre isso, mas, assim, efetivamente, como que se dá essa resolução, inclusive, dos conflitos, né? Porque uma delas nem tem o conselho que vocês até mencionaram, né? Que é a Serra do Tabuleiro. Então, para a gente entender um pouquinho dessa mediação também, por gentileza. Obrigada. Pimenta, eu vou complementar a pergunta dela, pode ser? Tá, lógico. Também eu fiquei pensando sobre isso, né, em como que as comunidades, né, em ambas as unidades de conservação, porque em vários momentos tu falou, é tão desafiante, tudo é muito desafiante, né, na gestão dessas unidades de conservação, e aí eu fiquei pensando como é que a comunidade vê, como que essa população vê as unidades de conservação onde elas estão inseridas, ou até residem próximo a elas, né, como que essa galera vê? Bem legal as perguntas. Eu vou respondendo e vou botar a figurinha para ficar mais legal. Aqui a gente vai vendo aqui as figurinhas. Eu vou botar o Google de novo aqui. Entrou já? Vou pegar aqui uma... Sim. Vamos aqui nessa salada aqui de áreas protegidas.
A minha atuação, não sou funcionário público, eu sou, entre aspas, autônomo, né? Sou geógrafo e atuo com os produtos dentro dessas unidades de conservação. Então, no tabuleiro, eu faço parte do Instituto Saracura. A gente participou de uma licitação 2015 e a gente faz a gestão compartilhada aqui da sede do parque, atuando aqui nos programas. Inicialmente, o projeto é aqui no centro de visitantes, mas a gente acaba atuando praticamente em todo o tabuleiro. Lógico, a base é aqui, mas atuando e dando apoio toda a gestão. E hoje o Instituto tem atuado na parte de restauração desde os últimos incêndios de 2019, e o Instituto entrou com força para desenvolver os programas de restauração aqui no parque. Então, eu tenho atuado via Instituto, já atuei com outras organizações aqui, então a gente trabalha na parte de captação de recursos, de projeto, participa de licitação. No caso da APA, eu sou conselheiro da APA desde 2006, desde 2012, quer dizer, são 8 anos, e aí aconteceu essa bolsa de FMAR e eles me chamaram para então dar esse apoio ao plano de manejo inicialmente e fazer o trabalho aqui de mapeamento. Como geógrafo, então eu faço muito trabalho técnico nas unidades, tenho como o Eduardo, por exemplo, que apresentou para vocês, que é da Caipora, e tem uma empresa também de consultoria. Então a gente tem atuado muito com outras entidades, eu estou com várias entidades em projetos quando tem oportunidade. No caso da APA da Bahia Franca, é um contrato direto pessoa física, né? Como se fosse uma bolsa de pesquisa, então que eles financiam para desenvolver esse trabalho lá na APA. E eu acabo atuando na gestão em função não sou gestor. Eu não estou ouvindo mais. Eu acho que a conexão dele falhou novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou aproveitar, então, novamente para avisar que todas as apresentações, os PPTs utilizados... vou tentar aqui o WhatsApp. Obrigada, Jaqueline. Deixa eu ver se ele falou. Pimenta. Estou falando aqui com ele, só um pouquinho. Então, só aproveitando para falar que todas as apresentações já estão lá no site do Observa. Então, quem quiser acessar novamente os CPTs, né, utilizados nas aulas, eles já estão aqui no site do Observa, bem na página inicial. Então, convido a todos, né, a olhar os materiais novamente e sempre que utilizarem é importante referenciar, né, esse material. Pimenta está conosco? Voltei. Eu chutei o computador aqui e caiu lá. Sem querer aqui, fui me mexer. Vocês estão me ouvindo? Sim, só a tua imagem está um pouco borrada. Daqui a pouco eu não, vou. bastante, aliás. É que agora eu estou no telefone, mas daqui a pouco eu ligo aqui. Então, respondendo, então essa é a atuação. Agora, sobre as comunidades, o que acontece é que a gente tem uma questão bem interessante sobre isso. Os olhares são muito diferenciados, né? Não existe um olhar específico, então não tem uma resposta, as comunidades enxergam dessa forma, né? Uma ou outra unidade de conservação. A gente pode talvez separar em 3 tipos, assim, né? Que é o pessoal que é super a favor das unidades, que são as pessoas que trabalham ou que têm envolvimento ou que querem a proteção, né? A conservação a qualquer custo, né?
e uma galera até bem radical em relação à conservação mesmo, assim, com uma visão bem radical mesmo, de proteção bem integral, tem o pessoal que é intermediário, que tem uma relação, assim, pode ser de amor e ódio, que, no caso do tabuleiro, pessoas que foram afetadas, que as terras do parque pegaram suas terras, né? Mas as pessoas dependem hoje do turismo, vivem ali da pesca, então tem uma relação assim meio contraditória. Tem vezes que gosta do parque, tem vezes que fala mal do parque, por exemplo, então tem uma relação assim meio de... E tem uma galera que é do contra mesmo, que é aquela visão, a visão ou seja de empreendedora selvagem, né, de querer, não quer respeitar os limites, né, do crescimento, dos ambientes, a sensibilidade desses ambientes, ou que está ligado ao crime mesmo, de invasão, de botar fogo, né? Então, assim, são vários níveis, né, de criminalidade, pode-se dizer assim, que tem uma galera também. E que mais? Eu acho que e tem talvez um quarto grupo, que é a galera que desconhece, que não sabe o que é unidade de conservação, ou não tem ideia muito da unidade. Então, assim, mais ou menos a gente tem esses, pode-se dizer, quatro tipos, assim. Estou generalizando, né? Mas eu acho que são esses grupos, né? Então, aqueles que gostam muito, que querem trabalhar, querem ajudar, que são da comunidade, que são a favor, aquela galera que é do contra mesmo, que usa da criminalidade, ou que quer, não está nem aí, só quer ganhar o dinheiro, quer empreender e não está nem aí o que vai deixar para o lugar, aquela galera que desconhece, e os outros que têm essa relação contraditória, assim, que horas é a favor, é contra, né? É mais ou menos isso. Então não se tem um padrão, né? Mas o grande desafio, então, aí falando nisso, mas o grande desafio é de fato desenvolver, né? Como pegar, né? A gente olhou aí essas imagens que eu mostrei para vocês, é tanta riqueza, é tanta coisa que pode ser feita. A gente tem um ativo tão grande, tão rico em termos de bio, de gel, de sócio, diversidade. A gente tem um potencial de desenvolvimento do turismo, né? Da agricultura, da pesca, do ponto de vista econômico mesmo, assim, tão grande, mas tem que trabalhar de forma integrada. Não tem como eu desenvolver o turismo da APA sem pensar no tabuleiro, né? O turista que vem para a praia, ele quer ir para a montanha tomar um banho de cachoeira, ele quer depois comprar um mel lá do agricultor, ele quer, né? Então, e a produção de mel, por exemplo, é fantástica, né? Aqui também, nesse entorno, os agricultores orgânicos. Então, assim, tem tanta coisa interessante, e que aí eu volto na pergunta ali do Eduardo, né? Cadê essas pessoas, né, nos planos? Cadê os projetos que, de fato, integram e potencializam as pessoas, os recursos que a gente tem no território? O que a gente vê muitas vezes é o contrário, é um empreendimento que, infelizmente, vai contra, ou que você claramente vê que aquilo lá vai degradar o ambiente, a gente vai perder a galinha dos ovos de ouro, né? Então, realmente a gente juntar, né? Ao mesmo tempo que tem a gestão de cada ser, a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar integrando. E aí, Jaqueline, que abre a oportunidade para nós, que não somos servidores, que é desenvolver esses projetos. Precisamos de pessoas que nem você, que nem vários que estão aqui hoje, que não são, eventualmente, de órgãos públicos, para buscar essa integração também, porque muitas vezes que nem o tabuleiro e a APA, né? Uma federal, outra estadual. São duas grandes áreas, uma de proteção integral, outra de uso sustentável. Então, como integrar? Então, precisa de pessoas, de técnicos, de profissionais, de professores, educadores, que trabalhem e busquem esses recursos, né? A gente tem que, de fato, trazer os investimentos, porque essas unidades de conservação elas só vão conseguir avançarem cada vez mais se tiverem a sociedade como um todo engajada, implementando os seus programas, né? Então, achar que o governo vai vir implementar, fazer, ele vai conseguir fazer muito pouco, né? Quer dizer, muito pouco não, uma parte ele faz, né? Mas precisaria de muito mais gente para fazer, né? Precisa, quer dizer, né? Não precisaria, precisa. E não é o caso só do tabuleiro e da APA, né? São muitas áreas protegidas que estão precisando de nós, né? Então, é isso, né? A gente tem trabalhado nessa captação, nessa motivação, juntando informação, conhecimento, então uma forma também, quando a gente junta uma base de dados, quando a gente organiza vários dados que estão esparsos no território,
as espécies ameaçadas, com os sítios arqueológicos, os mapas de inundação, né? A gente integra um monte de informação, a gente começa a ter uma visão de conjunto no mesmo espaço, no mesmo território, né? E aí, puxando a sardinha para o meu lado, que sou geógrafo, então eu acabo, como geógrafo, atuando muito nessa parte de análise espacial, análise do território, integração de informação, essa visão em várias escalas que é preciso para a conservação da natureza. A gente precisa ter uma visão multiescalar, né? Uma escala de detalhe, mas numa escala macro regional também, porque essa visão é importante para o planejamento de um município ou de uma região, né, de vários municípios, de uma bacia hidrográfica que abrange uma área de abrangência maior, uma região hidrográfica. Então, essas relações, é legal que as unidades de conservação nos permitem fazer, né, porque tem a unidade e seu entorno sempre, né. Todo você tem um entorno, tem uma zona de amortecimento, tem uma área de entorno, e que a gente tem que trabalhar isso, e tem que trabalhar, e é o palco para a gente desenvolver as questões de sustentabilidade. É no entorno das unidades, né? Então, tá aí, né? Esse é a nosso desafio, e trazer esses recursos, né, para a gente poder trabalhar também. Não sei se eu Perfeito. respondi. Nossa, excelente. Respondeu, o meu ponto de vista, respondeu sim, com certeza. Pimenta, o Luca, ele perguntou se existe algum motivo específico para a Casan não dar um retorno financeiro para o Parque Estadual da Serra Tabuleiro por conta da captação de água. Boa pergunta. Então, isso aí é uma briga de longo prazo, né? Acho que eu voltei aqui. Voltei. Peraí. Alô, estão me ouvindo? Só dá uma olhadinha no teu microfone. Alô? Estão ouvindo? Fechou? Qual que era a pergunta mesmo do Luan? Desculpa, Luca ou Luan? Perdi aqui. Luca, sobre a captação de água, se existe algum motivo para a Casan não dar o retorno financeiro? Então, falta uma pressão assim mais política, de uma conversa entre Estado e Casan, porque isso acontece também na Lagoa do Peri, né? Que eu saiba, eu acho que a Casan também na Lagoa do Peri não dá nenhum retorno efetivo em termos de recurso financeiro para a unidade, né? Que eu saiba também. Então, isso é uma questão de política. O que falta é alguém peitar lá, eu não sei como é que seria esse detalhe, né? Porque o que está faltando é uma articulação mesmo e uma cobrança de governo em cima da Casan, né? Porque, por lei, até eles deveriam estar já retornando para a unidade, né? É uma questão mais política. Agora, por que politicamente ninguém, eu não sei. O que acontece a nível maior que não tem essa... Isso ainda não foi para frente, né? Que deveria estar, né? A Casan deveria, no mínimo, estar bancando os projetos de restauração dentro da unidade, no meu ver, né? No mínimo. Porque eles dependem da água, a produção de água é floresta, eles tinham que estar recuperando algumas áreas, enfim. Ó, o Batata está falando aqui que também a Lagoa do Peri também não tem, né? Enfim, aí tem sempre uma desculpa, né? Como o Eduardo está falando aí no chat, é bem isso aí mesmo. Uhum. Então, falta alguém peitar, Luca. Pessoal, mais alguém tem alguma questão que gostaria de fazer aqui? Pode ser no chat, pode abrir o microfone também, a câmera. Mais alguém? Aproveitando, em relação a essa questão das comunidades também, uma coisa que eu sempre fico pensando nas possibilidades de atuação da própria universidade mesmo, né? O Luiz até trouxe e tentou despertar muitos de nós aqui, né, para essa questão da importância das pesquisas, da abertura que existe para isso. E, por exemplo, aqui em Goiás, na UFG, nós temos o LaborGEF e outros laboratórios também que têm algumas parcerias com o gestores de unidade de conservação. Eu mesma, junto com a professora Carla,
que também está participando do curso, a gente já desenvolveu alguns trabalhos, sempre que podemos. Na verdade, eu já realizei até eventos lá no Vão do Paraná, em parceria com o ICMBio, a gestão do ICMBio naquela região, e é muito interessante a gente pensar nas possibilidades de ofertar minicursos, oficinas também para essas comunidades se capacitarem e, por exemplo, desenvolverem ações que possam melhorar não só a qualidade de vida delas, mas do meio em que elas vivem também, né? Teve um período em que nós conseguimos parcerias onde o pessoal da Emater levou oficinas de produção da cadeia produtiva da mandioca de uma forma mais sustentável, inclusive, para aquelas comunidades, né, para o pessoal de assentamento. Também tiveram oficinas de construção de forno solar, de fotosséptica para as residências dessas pessoas. Então, é muito bom a gente perceber que existe essa abertura, né, das gestões dessas unidades de conservação, e a gente sabe, é bem nítido que tem essa necessidade. Então, é muito importante mesmo esses momentos de troca e perceber como que é isso num contexto nacional, né? A gente estava aqui no quadradinho de Goiás, mas percebendo já a importância e tentando, né, alguns laboratórios aqui da UFG tentando, não só da UFG, pessoal da UNB, o EG, os IFs daquela região também tem vários projetos. Então, desperta muito na gente, e a apresentação do Luiz e a apresentação também do, se eu não me engano, foi Eduardo, a aula passada, né? Trazem essas ótimas possibilidades para a gente, que tem interesse em atuar, mas ainda não sabe bem qual caminho seguir, né? Então, eu agradeço muito. Traz um pouco de esperança, inclusive, porque tem muito a ser feito, né? Então, a gente está aqui para isso, para aproveitar do conhecimento que a gente tem, de tudo que a gente ainda tem a aprender, inclusive com essas comunidades também, né? É muito bacana. E agradecer mesmo a Natália, a Luiz, a Observa aí pela oportunidade. Que legal, Jaqueline, professora Carla, que bom que vocês estão aqui, porque vocês estão aí em Goiás, né? Porque essa rede de conservação é super importante, a gente sempre manter esse contato, aproveitar o Observa, porque a ideia é bem essa, né? Inclusive, o Observa gerou esse curso para a gente trazer essa conversa nesse momento que é tão importante, e que a gente está vendo, né? As nossas UCs, inclusive os investimentos estão diminuindo, né? Por um lado, os investimentos de governo, mas as agências internacionais estão cada vez investindo mais, abrindo os editais direto para o terceiro setor, porque estão vendo que é mais fácil agora bancar direto o terceiro setor do que trazer o dinheiro pelo governo, inclusive. Então, abre também uma oportunidade, tem uma janela de oportunidade aí para fazer as captações também. E no caso das universidades, é essencial, e o que a gente tem feito e tem funcionado muito bem, e que é o que você já está falando, que é o caminho, que é transformar os projetos de extensão das universidades, né, que precisam fazer extensão, a parte de pesquisa, e ensino também, porque aí as disciplinas, a gente tem feito muito isso no tabuleiro, as disciplinas, inclusive durante a pandemia, a gente tem conseguido absorver parte das disciplinas acontecerem no parque, e a gente já consegue assessorar. Eu não sei como é que funciona a gestão das UCs, se eles podem fazer isso, se tem gente nas UCs para dar esse apoio a vocês, as universidades também na parte de ensino. No nosso caso aqui, a gente tem trabalhado bastante, a nossa equipe, dando esse apoio no dia a dia, e tem funcionado tão bem, porque aí os professores acabam potencializando as suas ações de pesquisa, ensino, de extensão. E além disso, é um grande laboratório, né? A gente tem, o nosso país é tão lindo, né? Essa região aí, vocês também, a gente tem tanta riqueza natural, tanta coisa para ser feita, que o papel da universidade, se ela entra com um programa contínuo, né, trazendo alunos, além de formar os alunos, além de ser uma área de campo, a gente pode estar transformando os territórios, né? E muitas vezes territórios pobres, que tem um recurso fantástico do lado, mas que não, o governo... Então, acho que essa rede que a gente constrói de trabalho com essas comunidades, aproveitando essas áreas protegidas, é fantástico. Eu fico feliz de saber que você saiu empolgada aí, e conta com a gente, né? Se precisar aí, quando vier para Santa Catarina, né? Tem um lugar aí no parque para ficar,
fazer um estágio aí, passar uns dias aí, uma semana, né, conhecer aqui essa região. Professora Carla também, né, quando vocês quiserem vir aí, fazer uma saída de campo aí da universidade, a gente dá um jeito aí de atender, acomodar a turma, né, estamos à disposição. É bem legal. Nós aqui estamos à disposição também, viu, pessoal? Obrigada. Pessoal, dado a hora, né, eu gostaria de perguntar se tu tens algumas palavras finais, Pimenta, para que na seguida eu possa fazer o encerramento, então. Não, só agradecer a Natália aí, foi a guerreira aí que propiciou, né, ela e Orlando aí propiciaram todo esse curso, e agradecer vocês aí de ouvirem, né, um pouquinho, e estamos à disposição aí, qualquer coisa, estamos aí, né. Acho que eu deixei meu e-mail aí, quem quiser depois mandar um e-mail, que eu puder colaborar, estou à disposição. Grande abraço para todo mundo aí, boa tarde. Uhum. Pessoal, então eu quero agradecer imensamente a todas e todos que estiveram aqui nesse curso. Como eu comentei, né, depois eu vou mandar por e-mail, acho que é melhor, é mais fácil, o formulário então de avaliação, e a partir dele a gente vai emitir os certificados. Como eu já falei também, as PPTs já estão no site do Observa, e até semana que vem a gente já faz upload dos vídeos para o nosso canal do YouTube. Então, peço, né, para que vocês sigam, né, o nosso canal no YouTube, sempre fiquem de olho no nosso site, nosso Instagram também, para acompanhar todas as novidades. E aí, se vocês toparem, eu gostaria que vocês abrissem suas câmeras, né, se fosse possível, só para fazer um registro aqui, já que a gente não tem mais a gente não pode mais se juntar para tirar uma foto. A forma que a gente tem usado hoje em dia é tirar um print, né, da tela. Então, eu gostaria de convidá-los, para quem se sentir à vontade, né, é claro, para fazer um printzinho, então, da gente bem bonita aqui no curso. Luca, está aí, Luca? Vou chamando aí a galera. Pessoal, mais quem? Maicon. Vem, Maicon. Não, o Maicon tá tímido. Olha só, agora sim, várias carinhas. Aê, Maicon, Luca. O pessoal tá tímido. Nossa, que legal ver vocês aqui hoje. Então tá, ó, vou dar um print aqui, sorriam para a tela. Fechou, galera. Opa, tá um barulhinho ali do Pimenta. Gente, agradeço imensamente a presença de todas, de todos aqui. Espero vê-las em breve, que a gente possa se encontrar pessoalmente e trocar, continuar a compartilhar conhecimento e tanta coisa boa, né, que a gente tem para compartilhar aqui nesse universo das áreas protegidas. Pimenta, agradeço, né, a tua aula, a tua disponibilidade, né, um grande pesquisador para Observa. A gente também, eu me sinto muito honrada, né, de poder estar participando desse curso, né, de conhecer mais a fundo o trabalho desenvolvido por cada pesquisador do Observa. Agradeço novamente e desejo a todos, então, a todas um bom final de semana, né, foi um grande prazer estar com vocês ao longo dessas semanas aqui de modo virtual. Gente, grande abraço e espero que todos fiquem bem, fiquem com saúde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. tchau, tchau. Obrigado. Valeu.